Cristo tem o sangue da aliança eterna. Parte 04, 6/4 de 2024. Ele encontra seu motivo em si mesmo. Ele é autocontido e encontra nada além, nem precisa nada de ninguém, mas dele mesmo. Assim eu tenho, tanto quanto o tempo permite, discutir o primeiro ponto sobre o pacto, que o Espírito Santo nos conduza a esta sublime verdade. 2. Mas agora, em segundo lugar, passamos a notar o caráter eterno. É chamado de eterno pacto, e aqui você observa imediatamente sua antiguidade. A aliança da graça é a mais antiga de todas as coisas. Isto, às vezes, é motivo de grande alegria para mim pensar que a alegria da graça é mais antiga que a aliança. O pacto das obras teve um começo, mas o pacto da graça não tinha. E bendito seja Deus, o pacto de obras tem seu fim, mas o pacto da graça permanecerá firme quando o céu e a terra passarem em um jeito. A antiguidade da aliança da graça exige nossa grata atenção. É uma verdade que tende a elevar a mente. Não conheço nenhuma doutrina mais grandiosa do que isto. É a própria alma e essência de toda a poesia. E ao sentar-se e meditar sobre ele, eu confesso que meu espírito algumas vezes foi arrebatado de prazer. Você não pode conceber a ideia de que antes de todas as coisas Deus pensou em você? Que quando ele ainda não fez suas montanhas, ele pensou em ti, pobre verme insignificante? Diante das magníficas constelações, começou a brilhar. E antes que o grande centro do mundo tinha sido consertado, e todos os planetas poderosos e mergulhadores de mundos foram feitos para girar em torno dele. Então, Deus fixou o centro de sua aliança e ordenou o número dessas estrelas menores que devem girar em torno desse centro abençoado e obter luz dele. Por quê? Quando alguém é tomado por algumas grandes concepções do universo sem limites, quando com os astrônomos vamos através do espaço, quando como nós o encontramos sem fim e as hostes estreladas sem número, não parece maravilhoso que Deus deveria dar ao pobre homem insignificante a preferência além de todo o universo? Isso não pode nos deixar orgulhosos, porque é uma divina verdade, mas deve nos fazer sentir felizes. Crente, você pensa em si mesmo em nada? Mas Deus não pensa assim de vocês. Os homens te desprezam, mas Deus lembrou de você antes dele fazer qualquer coisa. A aliança de amor que fez com seu filho em seu nome é mais antiga do que as idades antigas, e se você voar de volta quando o tempo ainda não começou, antes daquelas rochas maciças que carregam as marcas de cinza da velhice sobre eles, começou a ser depositado. Ele tinha e amou e escolheu você, e fez uma aliança em seu lado. Lembre-se bem dessas coisas antigas das colinas eternas. Então, novamente, é uma aliança eterna de sua segurança. Nada é eterno que não seja seguro. O homem pode erguer suas estruturas e pensar que elas podem durar para sempre. Mas a Torre de Babel desmoronou, e as muitas pirâmides carregam sinais de ruína. Nada que o homem tenha feito é eterno, porque ele não pode garantir nada contra a decadência. Mas quanto ao pacto da graça, bem Davi diz sobre isso: é ordenado em todas as coisas, é claro que é assinado, selado e ratificado em todas as coisas bem ordenadas. Não há um se ou um mas, em tudo isso desde o começo ao fim. O livre-arbítrio odeia os devs de Deus e vontades, e gosta dos sis, mas do homem.
mas não há ses e mas no pacto da graça. Desta forma, o mandato é executado. Eu vou e eles devem. Jeová jura e o filho cumpre. E deve ser verdadeiro, deve ser certo, pois eu sou determina. Será que ele disse e não o fará? Ou ele falou e ele não deve torná-lo bom? É uma aliança segura. Eu algumas vezes disse, se algum homem estivesse prestes a construir uma ponte ou uma casa, se ele me deixasse apenas uma única pedra ou uma única madeira para colocar onde eu quisesse, eu assumo que sua casa cairia. Deixe-me se há alguém prestes a construir uma ponte. Acabei de simplesmente a colocação de uma pedra. Eu selecionarei qual pedra será e eu o desafiarei a construir uma ponte que permanecerá. Eu deveria simplesmente selecionar a pedra-chave e então ele poderia erguer o que quisesse e deve cair em breve. Agora, a aliança do Armênio é uma que não aguenta, porque tem um ou dois tijolos nele. E isso é colocar da forma mais leve. Eu poderia ter dito, porque cada pedra nele é que estaria mais perto da marca, que são dependentes da vontade do homem. Fica a critério do Criador se ele será salvo ou não. Se ele não vai, lá não há influência restritiva que possa dominar e superar sua vontade. Não há nenhuma promessa de que qualquer influência será forte o suficiente para vencê-lo, de acordo com o Armênio. Então fica a pergunta, homem. E Deus, o poderoso consultor, embora ele tenha colocado pedra sobre pedra maciça, como o universo ainda pode ser derrotado por essa criatura? Fora sobre tal blasfêmia. O todo, estrutura do começo ao fim, está nas mãos de Deus. Os próprios termos e condições dessa aliança tornam-se seus selos e garantias. Visto que Jesus cumpriu todos eles, sua plena realização em cada jota e título são certos e devem ser cumpridos por Cristo Jesus, quer o homem queira ou não. Não é o pacto da criatura, são os criadores. Não é a aliança do homem, é a aliança do Todo-Poderoso. E ele irá realizá-lo e executá-lo à vontade do homem. E é a aliança do Todo-Poderoso. Pois esta é a própria glória de graça, que o homem odeia ser salvo, que ele é a inimizade dele, mas Deus o redimirá, que o consenso e você deve, é a intenção do homem eu não vai, eu devo de Deus, conquisto eu vou, do homem não. A graça onipotente cavalga vitoriosamente sobre o pescoço do livre-arbítrio e o leva cativo em glorioso cativeiro ao poder que tudo conquista da graça irresistível e amor. É uma aliança segura e, portanto, merece o título de eternidade. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela vitória da graça sobre tudo, porque o Senhor é Deus. Amém.